No primeiro dia de outubro deste ano, a República Popular da China comemora seus 71 anos de fundação. Nesta celebração especial em tempos de pandemia, mais de 50 músicos em 3 cidades da China e do Brasil juntaram-se pela primeira vez em nuvem para criar este inesquecível concerto online. 2 lados do mundo se aproximam e os futuros se unem. Que as asas da música nos levem através de mares e montanhas para testemunhar a união de 2 países na superação das dificuldades e vivenciar este encontro de almas e culturas. Nesta comemoração inédita da data nacional, coorganizada pela Embaixada da China no Brasil e pelos consulados gerais em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, o embaixador Yang Yuanmin e os cônsules gerais têm uma mensagem especial para você. Caros amigos brasileiros, estimados compatriotas, sejam bem-vindos à comemoração virtual do 71º aniversário da República Popular da China. O Dia Nacional costuma ser uma oportunidade que nos reúne. Todavia, devido à pandemia de Covid-19, neste ano estamos celebrando esta data de forma especial. Preparamos um concerto apresentado por músicos dos 2 países, possibilitado pela tecnologia de nuvem. O programa inclui peças chinesas e brasileiras mundialmente conhecidas, como Noite de Primavera ao Luar e Aquarela do Brasil. Quem assistir até o final terá uma boa surpresa, exclusiva para o nosso concerto. Com isso, esperamos levar a cada um de vocês que toque de carinho e esperança neste momento desafiador. E também uma homenagem a todos aqueles que estão trabalhando para combater a pandemia. Com enormes esforços do seu governo e povo, a China conseguiu controlar a epidemia num período relativamente curto. No segundo trimestre, o PIB chinês teve uma alta de 3,2%. Espera-se que a economia chinesa consiga alcançar um resultado positivo até o final do ano. Elevar a qualidade do crescimento e assegurar um bem-estar social da população continuam sendo as prioridades do governo chinês. Trabalhamos também para erradicar a pobreza extrema ainda este ano. O desenvolvimento da China cria oportunidades para o mundo. Hoje em dia, a China contribui por mais de 30% para o crescimento da economia global e o maior parceiro comercial de cerca de 120 países e regiões. Tem sido o segundo maior mercado de importação do mundo por 11 anos consecutivos e o principal fornecedor da indústria global da manufatura. A China vai continuar apoiando firmemente o esforço mundial no combate à Covid-19. Vamos ampliar ainda mais a abertura ao exterior e continuar a ser a força motriz para a recuperação da economia global, criando espaço de desenvolvimento e oportunidades comerciais ainda maiores para a comunidade internacional. Caros amigos, atualmente, tanto a China como o Brasil estão enfrentando os mesmos desafios, tais como combater a pandemia, estabilizar a economia e garantir um bem-estar da população. A solidariedade e cooperação entre nós se tornam ainda mais valiosas
Ao longo deste ano, os chefes de Estado dos dois países mantiveram a comunicação por telefone e correspondências e chegaram a importantes consensos sobre o fortalecimento de parceria no enfrentamento da pandemia e em demais áreas da parceria bilateral. O governo chinês já disponibilizou ao Brasil 2 lotes de materiais de saúde. Várias províncias, municípios e empresas da China doaram equipamentos e suprimentos com um valor total superior a 40 milhões de reais. Muitos imigrantes chineses também estão fazendo o que podem para prestar apoio. Organizamos mais de 20 leves de intercâmbio sobre profissionais de saúde, além de auxiliar o Brasil na aquisição de 1.200 toneladas de produtos e equipamentos na China. Estão em curso também parcerias entre instituições de pesquisa para o desenvolvimento da vacina. Entre janeiro e julho deste ano, o comércio China-Brasil teve um aumento de 7%. Foi inaugurada a nova estação brasileira na Antártida, construída por uma empreiteira chinesa. Navios FPSU da fabricação chinesa estão produzindo petróleo e gás natural em alto mar na Bacia de Santos. Um laboratório de 5G instalado pela Huawei e por uma operadora local está em operação no Biotique de Brasília. Projetos como usinas termoelétricas no Porto do Açul e a linha 17 do metrô de São Paulo também contam com a participação chinesa. Empresas dos dois lados vão fabricar em conjunto ônibus de energia limpa para levar transporte público sem poluição a vários municípios brasileiros. Estamos dispostos a planejar com o lado brasileiro as cooperações tanto durante como depois da pandemia. Juntos, vamos entregar resultados concretos para beneficiar ainda mais os nossos povos. Meus amigos, como diz a poetisa brasileira Cora Coralina, há mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Estou certo de que os desafios causados pela pandemia serão superados e o espírito de solidariedade e esperança guiará os dois povos para um novo capítulo da amizade sino-brasileira. Por fim, desejo prosperidade à minha pátria, felicidades a meus compatriotas no Brasil, paz e saúde para todos os chineses e brasileiros. E viva a amizade China-Brasil! 非常高兴和大家一起共同庆祝中华人民共和国成立71周年。我谨代表驻圣保罗总领馆，向长期以来致力于中巴友好事业的领区各界友人致以诚挚问候。中巴交往源远流长，两国人民情深义厚，务实合作，互利共赢。领区的成就尤其令人瞩目。今年的新冠疫情重创了全社会，但也见证了我们守望相助的患难真情。未来我们将继续站在一起，共克时艰，共同迎接中巴关系更加灿烂美好的明天。祝愿伟大祖国繁荣昌盛，祝两国友谊长存，祝中巴两国人民幸福安康。我谨代表中国驻里约热内卢总领馆向大家致以诚挚的问候和祝福，祝愿我们伟大祖国繁荣昌盛，祝愿中巴友谊合作地久天长，祝愿两国人民生活幸福安康。我谨代表中国驻勒西菲总领馆祝祖国母亲生日快乐，并向中巴各界友人，特别是我领区巴西东北部各位朋友
致以诚挚问候。我们共同经历了非常不平凡的岁月，在抗击新冠肺炎疫情中，我们与东北部巴西人民和旅居这里的中国公民守望相助，共克时艰。疫情没有摧毁我们的意志，相反，坚定了我们的信念，筑牢了我们的友谊。我们愿同东北部人民携手并肩，共同开创疫后中巴合作新纪元。As relações entre o Brasil e a China já têm mais de 200 anos. E na época de Dom João VI,
veio para o Brasil a primeira leva de imigrantes chineses, algumas centenas de agricultores que vieram plantar chá no Brasil. Essa migração continuou através dos séculos. É uma relação muito antiga com vários aspectos que vão desde cooperação econômica, tecnológica, investimento chinês agora chegando no Brasil de maneira muito mais volumosa desde a virada dessa década. Mas creio que hoje deveríamos celebrar especialmente o avanço das relações culturais entre o Brasil e a China. Quase todas as universidades brasileiras hoje têm um centro de estudo sobre a China. Hoje, um jovem brasileiro e uma brasileira, olhando as relações internacionais, pensa para além da sua região e do universo atlântico e olha para a Ásia e para a China para entender a direção e os possíveis cenários internacionais. Nessa pandemia, nesse contexto de pandemia que hoje nos atinge a todos, creio que temos um novo mundo de possibilidades de relações de cooperação entre os dois países. As áreas de políticas públicas sobre o clima, saúde e educação. Eu creio que o Brasil e a China podem trabalhar juntos na área de meio ambiente, na área de pesquisa e desenvolvimento, no cofinanciamento e nos investimentos de infraestrutura que serão tão necessários para a retomada do crescimento do Brasil. São esses elementos chaves que creio vão inspirar a colaboração entre os dois nossos países no futuro.
Um dos fatos do cotidiano que mais me surpreendeu foi quando eu entrava nos cafés na China e escutava frequentemente a bossa nova brasileira. Não sei se os chineses sabem que a bossa nova nasceu no Brasil, mas isso me parece ser uma evidência de que a China é também um terreno fértil para o Brasil, né? Para lá se fazer presente e cada vez mais estabelecer relações no mercado chinês e junto à sociedade chinesa.
uma das formas mais ricas e importantes nesse momento da gente olhar para essa relação bilateral é via os fluxos imigratórios de chineses vindo para o Brasil. Muito qualificados do ponto de vista educacional, do seu preparo profissional, que vem na esteira dessas novas empresas chinesas globalizadas. A China, além de se preocupar com o desenvolvimento do Brasil, também se preocupa com o lado social. Graças ao patrocínio contínuo de uma empresa chinesa, mais de 6.000 jovens da Maré como eu conseguimos aprender a tocar um instrumento e fazer parte de uma orquestra. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos da empresa. Obrigado, né, por eles terem proporcionado tudo de bom, né, para essas crianças que estão nesse projeto aí. E não tem nem palavra, entendeu? E agradecer. A China não é algo mais distante, porque agora nosso coração também é chinês. Em 2020, a pandemia causada por um novo coronavírus parou o mundo. Desafiando o perigo e a incerteza, profissionais de saúde e voluntários lutam na linha de frente para salvar vidas. Nesse processo, a China e o Brasil estão sempre unidos e solidários no enfrentamento da crise sanitária. No momento mais difícil da luta contra a Covid-19, o povo chinês recebeu o carinho e a força dos brasileiros. Em fevereiro, Melanie, uma aluna paulistana de 9 anos, desenhou crianças chinesas e brasileiras de mãos dadas. Com isso, ela expressava o desejo de ver os amigos chineses vencerem a situação o mais rápido possível. Quando a pandemia atingiu o Brasil,
a China foi o primeiro país a oferecer ajuda. Apesar da escassez global de suprimentos de saúde e das dificuldades de logística e transporte de longa distância, vários lotes de doações de materiais chegaram em tempo útil. Mais de 20 províncias e cidades, assim como cerca de 30 empresas chinesas, doaram a estados e municípios brasileiros equipamentos diversos como ventiladores pulmonares, máquinas de tomografia, roupas de proteção, kits de testes, leitos hospitalares e outros insumos médicos com um valor total superior a 40 milhões de reais. Os mais de 300 mil imigrantes e estudantes chineses no Brasil também ajudaram com tudo que estava ao seu alcance. Mais de 20 lives reuniram epidemiologistas e médicos chineses com seus colegas de 10 hospitais brasileiros e autoridades sanitárias de 12 estados e do governo federal. Com a assistência do lado chinês, o governo brasileiro adquiriu da China mais de 1.200 toneladas de materiais de saúde que foram transportadas em 42 voos fretados. Além disso, laboratórios biofarmacêuticos dos dois países estão trabalhando juntos na pesquisa de vacinas. O povo brasileiro, perseverante e unido, vencerá a pandemia em breve. A amizade sino-brasileira certamente sairá mais forte desta batalha conjunta.
Instituto Butantan e China, ativamente engajados, já na terceira fase do desenvolvimento de uma vacina, que será muito útil para o Brasil, para a China e para o mundo. Também agradecer a parceria nesse momento de Covid, que ajudou por demais o nosso município do Rio de Janeiro, com máscara, álcool gel, cesta básicas e até tomógrafo. Aproveitamos essa oportunidade também para agradecer as 8.000 máscaras que foram doadas à Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Esse material foi de grande valia. Nós distribuímos com os médicos e os profissionais da área de saúde, do Hospital da Polícia Militar. Esses profissionais, leia-se fisioterapeutas, leia-se enfermeiros, assistentes, todos receberam máscaras e puderam ficar diante dessa pandemia no seu trabalho diuturno. Trabalhar com chineses está sendo uma grande experiência na minha vida, pois estou aprendendo muito de sua cultura, seu modo de vida. Os colegas chineses, o intercâmbio cultural é um ponto positivo, intercâmbio de conhecimento, de valores. Eles são muito solícitos, atenciosos e sempre dispostos a ajudar os amigos brasileiros. Acho que o Brasil é um país cheio de prosperidade e liberdade. O povo brasileiro que eu conheço vive sempre uma atitude muito positiva para a vida. Eu adoro a cultura chinesa, por ela ser bastante rica e única. Para mim, o Brasil é um país muito encantado, com paisagens fantásticas e pessoas calorosas. Eu adoro as músicas, eu adoro a arte chinesa, eu adoro o próprio jeito do povo chinês. Quando se falar do Brasil, penso nas pessoas entusiastas no sul e na praia. Já que eu faço pesquisa sobre a iniciativa Cinturão é Rota, então seria maravilhoso poder conhecer um dos lugares icônicos da Rota da Seda. Fico muito interessada em visitar as cataratas do Iguaçu. Também espero trabalhar no Brasil no futuro. Eu gostaria de conhecer não só a China antiga, como a Grande Muralha e a Cidade Proibida, mas também como a China moderna, como sendo de Shanghai e Beijing. Gosto mais do Rio de Janeiro e há muito que anseio por seu carnaval e pelo famoso Cristo Redentor.
Também adoraria conhecer Chengdu, por conta da sua culinária, além dos pandas, né? E além disso, eu também amo a música Molly Hua. How is the meili de Molly Hua? How is the meili de Molly Hua? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.
2020 será lembrado como um ano incomum. Chineses e brasileiros se depararam com o desafio da pandemia, mas seguiram em frente, dando mostras de fraternidade e união. A névoa finalmente se dissipou e o amanhã já se vislumbra. China e Brasil, chineses e brasileiros, com a grandeza que lhes é própria, continuarão escrevendo na nova era outros capítulos magníficos das relações bilaterais, alentados por um espírito de amizade, compreensão mútua, solidariedade e cooperação. Desejo a nossos povos felicidade e bem-estar. E a nossos países, China e Brasil, uma amizade perene como o chão e infinita como o céu. 在海外的华侨华人祝愿祖国繁荣富强。在这里，我祝福祖国越来越繁荣昌盛。今天，强大的中国是身居在海外的华人华侨华裔们的骄傲。祝祖国国泰民安，中国生日快乐！祝福中国越来越强大，祝福明天更美好。 E quero dizer a todos os chineses que tenham dia nacional muito bom, que vocês desfrutem e tenham um abençoado Dia Nacional Chinês. Beijo muito grande do Brasil, feliz Dia Nacional da China. 我爱你们! Parabéns pelo Dia Nacional da China a toda a comunidade chinesa no Brasil e aos representantes que estão à frente das relações entre as nações. Externo a todos vocês um grande abraço nesse dia muito especial. Felicidades à China. Um abraço desde São Paulo. E felicitações à China pelo seu Dia Nacional. 中国巴西，中国巴西，中国巴西，中国巴西，中国巴西，我们在一起，我们在一起，我们在一起，我们在一起，我们在一起。中巴友谊万岁！中巴友谊万岁！中巴友谊万岁！ China e Brasil estamos juntos. China e Brasil estamos juntos. China e Brasil estamos juntos.